Glória a Deus, glória a Deus. Cadê as mulheres que estão felizes? Cheio de características, né? De coisas valorosas para elevar a nossa autoestima. Eu sugiro que você guarde isso para colocar no seu livro dos sonhos. A profética, tem coisa que é profético, sim ou não, gente? Tem coisa que a gente recebeu aí que você fala, eu não tô isso tudo, não. Não é assim? Então é algo para inspirar a gente a se tornar, né? Ousar ser diferente daquilo que nós temos sido, né? E interessante que nós já sabemos, né, que nós não somos perfeitas, né? Porque o perfeito, ele não pode evoluir. Então, só os imperfeitos, só as imperfeitas podem evoluir. Quantas mulheres imperfeitas nós temos aqui hoje? E ousar ser você é ousar ser imperfeita. É você se permitir ser uma mulher que não acerta sempre. É você se permitir ser uma mulher que nem sempre vai ser aceita. É você se permitir ser aquela mulher que vai ter dia que você vai estar muito triste. E as pessoas vão cobrar que você esteja alegre. Alguém? Já viveu isso? É você se aceitar naquele dia em que você talvez está querendo desistir de tudo. E alguém está querendo a todo custo, né, que você se levante quando você se encontra sem força. E tudo que você quer naquele momento é que alguém estenda as mãos para você e diga, não importa se você está fraca, eu ajudo você, nós vamos juntas. Sabe, Deus tem nos chamado, nos escolhido, Ele nos separou para não vivermos desconectadas, para não vivermos solitárias e acreditando que nós somos muito diferentes e inferiores das outras pessoas. Muito pelo contrário, Deus está nos chamando para sermos mulheres conectadas. E quanto mais conectadas, quanto mais juntas nós estivermos, mais imperfeições nós vamos encontrar umas nas outras. Mas uma grande verdade é que aquilo que eu não tenho, você tem para acrescentar na minha vida. Dá uma olhada para a mulher que está do seu lado e diga para ela assim, aquilo que eu não tenho, você tem para acrescentar na minha vida. Você crê nisso? Amém? Então diga comigo, Senhor, eu te agradeço, porque eu fui escolhida por Ti. E o Senhor me trouxe para este lugar, para receber mais do Senhor. Diga mais, diga, Senhor, eu te agradeço, porque eu estou entre mulheres que são imperfeitas, mas que são corajosas, que são ousadas e que acreditam no Senhor. E é por isso que eu estou aqui. Diga mais uma vez, eu te agradeço, Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Muitas vezes nós mulheres, nós somos as nossas maiores críticas. Nós nos criticamos. Nós nos medimos. Nós chegamos diante de um espelho e nós apontamos as nossas imperfeições. Nós somos aquelas mulheres que tentam se esconder. Nós somos aquelas mulheres que muitas vezes nós temos medo de dizer quem nós somos. Nós somos aquelas mulheres que muitas das vezes nos esquecemos de nós mesmas. Que não nos escutamos, que não nos atendemos, que não nos respeitamos. Nós somos aquelas mulheres que às vezes nós não queremos ser nós mesmas. Nós queremos ser aquela outra porque ela parece ser melhor do que nós. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nós somos escolhidas. Nós somos atraídas com laços de amor. E a palavra do Senhor, ela diz que de uma forma assombrosamente maravilhosa, você, mulher, você foi criada. A palavra diz que nenhum dos seus ossos ainda eram formados. E Deus já conhecia todos os seus dias. E Deus, eu imagino que enquanto você estava sendo formada lá no ventre da sua mãe, o coração do pai, ele se alegrava, ele se enchia. E ele podia ver a mulher linda que nasceria a partir daquele momento.
Ele podia ver o plano perfeito, porque era um plano perfeito que nasceu no coração dele. De uma forma assombrosamente maravilhosa. Você foi criada, você foi planejada, você foi amada. Quantas vezes nós sentimos que não somos amadas? Quantas vezes nós sentimos que somos rejeitadas? Quantas vezes nós sentimos abandonadas, excluídas, deixadas para trás? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, nos revela um Deus que não se esquece. Nos revela um Deus que, acima de tudo e de todas as coisas, Ele sempre nos amou e Ele continua nos amando, Ele continua amando você. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, como que você tem se sentido enquanto mulher. Eu não sei como que você tem se colocado diante dos desafios que a vida tem apresentado para você. Mas eu quero te dizer que não importam as circunstâncias, não importam os seus questionamentos, não importam as suas crises, as suas dores, as suas angústias. Você está no lugar e você está diante de um Deus que te ama e que se importa com você. E eu quero que neste momento, com seus olhos fechados, se abaixe a sua cabeça. Eu quero te convidar nesse momento a ter um minuto de gratidão a Deus. Por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda fará. Às vezes nós acreditamos que as crises, que as angústias, que as dores, elas apenas nos destroem. Mas pelo contrário, elas constroem algo novo. Elas trazem força. E a Bíblia nos ensina que nós não vivemos nada, absolutamente nada que nós não vamos suportar. Então olha para você, olha para a sua vida, olha para a sua história. E apesar de tudo, de todas as coisas, boas ou ruins, se permita nesse momento abrir a sua boca e começar a agradecer. Simplesmente agradecer. Simplesmente dizer palavras de gratidão a Deus. Deixa Deus ouvir sua voz. Se permita a se dar a oportunidade de ser grata. Talvez pelo dom da vida, pela saúde que você tem aí no seu corpo. Se permita ser grata por talvez tanto sofrimento que você já tenha passado na sua vida. Mas também se permita ser grata por tanto amor que você recebeu até aqui. Se permita ser grata porque hoje você pode ter a certeza da salvação. Se permita ser grata porque hoje Deus te dá a oportunidade de ser uma mulher que pode voltar a sonhar, que pode voltar a realizar, que pode voltar a conquistar, que pode voar e voar alto, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida. Coloca a sua mão sobre o seu coração, querida, e fala com Deus, agradeça a Ele. Será que você tem motivos de gratidão? Será que você tem motivos para agradecer a esse Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na sua vida? Continua orando, continua orando. Vamos deixar esse tempo. Eu sinto que é um tempo precioso de Deus. Porque enquanto você se permite ser grata, o Espírito de Deus, Ele está trabalhando em você. Eu sinto isso. Deixa o Espírito
de Deus ministrar o seu coração nessa noite. Se permita ser envolvida pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Se permita olhar para dentro de você e se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir especial, se sentir sendo amparada pelo Senhor, sendo tomada no colo dEle. Se permita ser vista por Deus. Talvez você tenha corrido tanto, corrido de um lado para o outro, e você não tem conseguido ver o cuidado de Deus, o amor dEle. Se você tem se sentido assim, começa a falar para Deus: Senhor, eu quero voltar a te sentir. Eu quero voltar a te ouvir. Eu quero voltar, Senhor, a ter a alegria de estar na Tua presença. Eu quero voltar, Senhor, a alegria em buscar a Tua face. Alegria por estar sendo ministrada pelo Teu Espírito. Abra o seu coração para Ele. Deixa que o Espírito Santo de Deus te envolva. Eu sinto forte que há uma presença gloriosa de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto Deus desejoso de ministrar o coração de algumas mulheres aqui nessa noite. Mas diante de um Deus que é grande, enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Se veja impotente, mas diante de um Deus que é potente. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Se veja frágil, mas diante de um Deus que é forte. Seu respeito. Diz que amado sou. Você é amada. Que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que inseguro sou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim,
ficar de pé no seu lugar? Eu creio sim. Eu creio sim. Dá uma olhada para o lado assim. Encontra uma mulher que você se identifica agora. Olha, encontra alguém que você se identifique e vá até ela. Pastor, eu não me identifico com ninguém. Talvez essa é a hora de você começar a se identificar com alguém. E eu quero pedir que fiquem 2 a 2. Eu nem pedi para fazer nada, vocês já estão se abraçando e quase rolando, né? Vamos lá, eu estou vendo um grupo de 3, estou vendo uma sozinha, não quero ver ninguém sozinha. Duplas. Vocês sabem o que é uma dupla? Sabem, né? Então vamos lá, vamos nos movimentar. Fica de frente para essa mulher. Por isso 2 a 2. Fica de frente, olha nos olhos dessa mulher. Em silêncio, por favor. Eu quero que olhando nos olhos dela, que você comece a imaginar como que foi a infância dela. Em silêncio. Só o teclado e a minha voz. Imagina talvez como foi a gestação, quando a mãe dela estava grávida dela. Em que circunstâncias, que momento que essa gravidez chegou. Que momento que essa criança chega nessa família. Em silêncio, por favor. Imagine a infância dela. Imagina como que foi a infância. Quantas brincadeiras, quantas diversão, quantas alegrias, mas quanto choro. Olha para ela. Pode chorar, não tem problema. Ainda em silêncio. Imagina como foi a adolescência dessa mulher. Ou talvez como está sendo a adolescência dela, a infância dela, que eu estou vendo criança aqui. Será que a adolescência dela foi feliz, foi prazerosa? Quantos desafios ela teve que enfrentar nessa adolescência? Quantos amigos chegaram, quantos amigos foram embora? Quais foram as paixões dessa adolescência? Imagina como ela chegava em casa, como era o ambiente da sua casa, se era de alegria, se era de paz, se era de tranquilidade, de amor. Olha para ela. Imagina o início da sua juventude. Imagine que tipo de juventude que ela teve, os amores que ela teve. Os amores que se foram, as lágrimas que desceram desses olhos. Imagina os desafios que ela teve que enfrentar. Imagina olhando para os olhos dela, quais os desafios que ela teve que enfrentar para chegar até aqui. E ter o privilégio de estar diante de você, olhando nos seus olhos. Com seus olhos, começa a dizer para essa mulher o quanto ela é preciosa. O quão resiliente ela é.
o quão forte ela é. Só com seus olhos. Sabia que os nossos olhos, eles falam mais do que as nossas palavras? Com seus olhos, diga para ela o quanto que ela é preciosa, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é importante, o quanto que ela é forte. Agora diga para essa mulher: você é linda, você é preciosa, você é vencedora, você é uma guerreira, você é amada, você é escolhida, amada de Deus. E foi esse Deus que te trouxe até aqui. E é esse mesmo Deus que continuará te conduzindo, porque você é especial, você é linda, você é maravilhosa. Agora sim, você pode dar um abraço em silêncio. Dá um abraço gostoso. Sinta esse abraço. Sinta esse amor. Diz que amado sou. Sinta essa conexão. Que eu me sinta assim. Sinta esse ser mulher. Diz que forte sou. Sinta esse ser você diante de alguém. E que seguro estou. Sinta esse ser você mesma. Eu me senti. Sinta que você não precisa andar sozinho. Eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Sinta esse amor, sinta esse amor. Eu creio sim no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Será que você pode declarar isso? Eu creio sim. Vamos declarar essa canção. Eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Vamos mais uma vez? Vamos deixar Eliseu sem voz hoje. Diz que amado sou, sei que eu me sinto. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Diz que amor. Nós não sabemos a letra. Se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim No que diz sobre mim. Será que você pode dar um aplauso bem gostoso para esse Deus? Oh! Mais forte! Mais forte para esse Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Vou te dar a oportunidade de dar pelo menos mais um abraço em mais uma mulher. Gente, abraço cura. 10 abraços eleva a sua autoestima, então tá liberado.
Amém. Pode se assentar, tomar o seu lugar agora. Eu vou trazer um flash de palavra para vocês. Nem preciso. Olha, pode se sentar. Acabaram de me dizer que eu não preciso mais ministrar a palavra, que está todo mundo ótimo já. Eu acho que não precisa mesmo não. Mas eu vou falar o que Deus falou comigo hoje, que era sobre o que eu ia ministrar para vocês, num flashzinho. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 31. Vai ser um flash mesmo, eu não vou ministrar tudo que eu preparei não. Eu acho que já foi, o Espírito Santo fez o que Ele queria aqui hoje. Amém? É assim que é bom, não é? Quantos querem mais desses momentos gloriosos? Eu também, eu também. Eu estava pensando, né? A gente pode falar sobre tantas coisas. A gente pode falar sobre tantas mulheres da Bíblia. Mulheres que ousaram ser elas mesmas, apesar das circunstâncias. E eu fiquei pensando que eu sempre gosto de trazer uma mulher, né? Esse negócio de falar de homem, deixa para os homens, né? Mas eu fiquei, Deus, o que o Senhor quer falar? E eu não tinha ainda nada no meu coração. E assim como no mês passado, que a mulher da dracma saltou no meu coração, dessa vez Davi saltou no meu coração. E eu falei, tá tudo bem, né? Vou falar de um homem. Porque eu não sei vocês não, mas eu gosto muito de ficar no meio dos homens. Homens inteligentes. Eu aprendo muito com eles. Mas eu aprendo muito com as mulheres inteligentes também. E a história de Davi saltou no meu coração, especificamente nesse texto que nós vamos ler aqui agora. Vamos ler lá a partir do versículo 31. Eu acredito que todos... 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. Eu espero, pode deixar que eu espero. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31. Se você encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos lá, corre, corre, corre. Ô, gente, eu estou tremendo de frio, vocês não acreditam? Não sei se é de frio, se é de nervoso, se é de unção. Também tem ali, não sei o que eu tenho que eu não controlo. Vamos lá. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, e ele livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. E então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará, ele dizendo para o filisteu,
Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém? Fiquei eu pensando, né? Quantas vezes tentam nos vestir uma roupa que não nos pertence? Quantas vezes tentam nos moldar dentro de um guarda-roupa que não é nosso? E quantas vezes nós tentamos ser aquilo que nós não somos? E quando nós olhamos para Davi, nós vemos Davi um jovem que tinha passado por muitas experiências lá na sua infância. Davi era um menino. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi foi aquele que foi esquecido, que foi rejeitado, que foi deixado para trás. Mas Davi foi aquele que foi escolhido por Deus. E a Bíblia está mostrando aqui para nós, Davi, esse homem, que no momento de grande desafio para o exército de Deus, onde ninguém queria enfrentar um gigante, ninguém queria, todos temiam aquele gigante. Davi, ele chega, e ele era de baixa estatura, mas ele chega como um gigante, cheio de fé, cheio de desafio. E ele disse: eu vou enfrentar esse gigante. Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E a Bíblia fala aqui que quando ele se coloca como alguém que vai se colocar na brecha contra aquele gigante, Saul, ele diz assim para ele: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Sabe o que saltou aqui para mim? Quantas vezes disseram para nós que nós não podíamos? Quantas vezes disseram para nós que ainda não era a nossa hora? Quantas vezes nos mandaram calar, dizendo: essa conversa não é conversa de pequeno, isso é conversa de gente grande. Quantas vezes disseram para nós que nós não podíamos avançar? E quantas vezes nós paramos? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós deixamos de olhar para nós, porque nós ouvimos talvez esse impedimento, essa barreira que foi colocada diante de nós? Saul, o rei, ele fala: tu não podes porque você ainda é moço. Isso aqui, gente, não tem a ver com a idade de Davi. Quando Davi se posiciona, ele não está olhando para a idade, mas ele estava olhando para quem ele estava se tornando ao longo da sua trajetória. Quando a Bíblia fala, ele fala para Saul que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão, ele estava dizendo assim: eu não sou apenas um menino, eu não sou apenas um moço que estou chegando aqui de qualquer jeito. Eu tenho história, eu tenho marcas no meu corpo. Eu também passei por aflições, eu também passei por angústias, eu também passei por muitos momentos difíceis na minha vida. E eu tenho sido treinado para poder conquistar e para poder avançar. Quando eu lia isso, eu fiquei pensando: meu Deus, quantos de nós rejeitamos a nossa história? Quantos de nós falamos: não, esse pai não é pai não, eu não tenho pai. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu alguém dizendo assim: pai? Não, eu nunca tive pai. Quantos de nós já ouvimos ou talvez já falamos isso: ah não, essa família, eu queria ter nascido noutra família. Sofri demais nessa família. Que família sofrida, eu só sofri, eu só perdi.
A minha família não tem nada para acrescentar para mim. Os meus pais não têm nada para acrescentar para mim. As lutas que eu vivi ao longo da minha história foi só para padecer. Quem já ouviu isso, gente? Não, minha vida é só angústia, só tristeza, eu só padeço. Não, a minha história lá de trás, que isso, eu não quero nem olhar para trás de tanta tristeza que foi. Quem já ouviu, gente? E quem já falou, gente? Sabe, quando nós nos colocamos nesse lugar, nós não podemos ver, não conseguimos ver que aquelas lutas, que aqueles abandonos, que aquelas rejeições, que aquelas perdas que nós vivemos, que aqueles abandonos que nós vivemos, que aquelas lutas que nós tivemos que pelejar, estavam forjando algo em nós. E quando nós não conseguimos enxergar isso, sabe o que acontece, gente? Nós deixamos de ser quem nós realmente temos que ser. Naquele momento, quando Davi, ele é parado diante de um desafio, ele chega para Saul e diz assim: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão, quando veio o urso, e ele diz assim: eu saí após ele e eu o feri. Davi está dizendo assim: quando os gigantes chegavam diante de mim, quando os obstáculos chegavam diante de mim, quando os desafios chegavam diante de mim, eu não me prostrava, mas eu me posicionava. Aqui nós não estamos falando de um homem perfeito, mas a Bíblia está falando de um jovem que estava em pleno desenvolvimento, que passava por lutas, que passava por dificuldades, que passava por aflições, assim como eu e você nós passamos. Que passa por um momento onde ele é quase paralisado por uma figura de autoridade. Porque Davi era autoridade sobre, Saul era autoridade sobre Davi. Ele era rei. Ele podia impedir Davi de enfrentar o filisteu. Mas Davi, ele não se deteve. Assim como nós, né, que a gente tentaram e tentam ainda colocar em nós vestes que não são nossas. Já tentou vestir uma roupa que não é sua? Hein? Quem aqui já tentou, precisou ir de um casamento, você pega um vestido emprestado e você veste ele, né? E você vai pro casamento. Hoje eu me lembrei, preparando disso, num casamento que eu fui, e eu estava com o vestido da pastora Ana Paula. O vestido ficou lindo no corpo, mas o bichinho me pegava debaixo do braço. E eu ficava puxando aquele negócio, me incomodando. Eu fiquei a festa inteira com o vestido incomodado, porque o vestido não era meu. Quando a gente veste, às vezes tem uns que servem, né, gente? A comunidade tem hora que é boa, né? Sim ou não, gente? Quem tem comunidade aí, que de vez em quando você vai lá buscar alguma coisa? Tá valendo, né, gente? Tá valendo. Mas a grande questão é quando a gente quer vestir algo que não nos cabe. E Davi, ele fala assim: olha, eu não menosprezo a minha história, eu não menosprezo o meu passado. E quando tentam colocar a armadura em Davi, quando Saul coloca a armadura em Davi, sabe, gente, ele diz é como se ele dissesse assim: olha, essa veste, essa armadura não me representa. Isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver com a minha história. E o que Deus falou comigo foi que às vezes nós queremos a história do outro, nós queremos as vestes do outro, nós queremos a armadura do outro. Nós acreditamos que nós vamos ser mais felizes, que nós vamos ser mais a gente mesma. Eu vou ser eu mesma, eu vou conseguir ser eu vou conseguir ser mais feliz, eu vou conseguir ser mais plena se eu vivesse na história, se eu tivesse tido a jornada que aquela outra pessoa teve. Mas eu olhei para a vida de Davi hoje, eu não vi isso. Eu vi um homem que ele não rejeitou a história dele. Pelo contrário, ele olhou para a história dele com um olhar positivo, com o olhar de quem acreditava que dia após dia ele estava sendo forjado num homem forte, num homem valente, num homem vitorioso. Sabe, gente, com o que não é seu, você fica impedida de avançar. Quem aqui nunca pensou assim? Eu me lembro de uma época que eu tinha umas amigas, e um dia ela falou para nós assim, falou para mim assim: eu não gosto de levar ninguém na minha casa.
E eu perguntei por quê? Ela falou, porque eu tenho vergonha da minha casa. A gente entende que se fosse a casa de outro, né? Ela levaria. Às vezes nós olhamos para a nossa história, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, para o corpo que nós temos, e a gente tem vergonha dele. E a gente quer pegar algo que é do outro. Só que enquanto eu estou querendo aquilo que é do outro, eu fico impedida de ir, eu fico impedida de usufruir daquilo tudo que Deus ele tem colocado na minha vida. E não foi por um acaso que nós tivemos esse momento de gratidão a Deus por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. E o que nós precisamos aprender é aprender a deixar com o outro aquilo que é do outro e ficar apenas com o que é nosso. Nós queremos muito levar a bagagem de outras pessoas, mas é a nossa bagagem que precisa ser carregada por nós. Sabe, você precisa ficar com a sua história. Você precisa se apropriar da sua história. Você precisa se apropriar da história da sua família. Você precisa se apropriar dos pais que Deus te deu. E não importa o que eles fizeram, quem eles foram. Você precisa se apropriar dessa família, dessa história, das experiências que você viveu, porque aí você vai poder tirar dessa experiência algo grande. Você vai poder tirar dessa experiência a força que talvez você não está tendo hoje, porque está negando a sua própria história. Então, gente, quando Davi fala, eu o feri, está dizendo, eu me posicionei. Eu não fiquei cabisbaixo, eu não fiquei como desistente. Eu não retrocedi, pelo contrário, eu enfrentei. Talvez você chegou aqui hoje e está passando por alguns desafios. Talvez a luta está grande. E dá uma vontadezinha de retroceder. Dá uma vontadezinha de abrir mão. De jogar fora algumas coisas. Tem coisas que você tem que jogar. Mas dá para jogar fora casamento? Dá para jogar fora filhos? Dá para jogar fora a sua história, gente. Talvez a força que precisa, talvez não. A força que você precisa, ela primeiro vem de Deus. E depois ela vem da sua história. Davi só pôde derrubar aquele filisteu, porque ele tinha uma força que vinha de cada conquista, de cada situação que ele passou na sua história, naquilo que ele viveu lá no seu passado. A força que talvez você hoje acredita que está perdida. Quem aqui já se sentiu muito forte em algum momento da sua vida? E quem já sentiu momentos que você estava muito fraca? Quem quis desistir na hora que você estava fraca? A gente quer desistir ou não quer? Você desistiu? Não. Mas por enfrentar, o que aconteceu? A força veio. Sabe, gente, a força perdida, ela pode estar nas experiências que você viveu lá no seu passado. Aquilo que você viveu, sabe, abandono, às vezes abuso, às vezes a rejeição. Aquilo forjou algo grande. Aquilo forjou força dentro de você para você vencer os obstáculos que hoje você está vivendo e os obstáculos que ainda virão. Mas para isso acontecer, você precisa valorizar a sua história. Você precisa honrar a sua história. Você precisa acreditar que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas estão forjando a mulher que você é hoje e a mulher que você deseja ser amanhã. Quantas querem se conhecer mais? Quantas precisam se conhecer mais? Então você precisa olhar mais para você. Você precisa olhar mais para a sua história. Às vezes nós não queremos olhar para a dor. Quando a gente tem uma ferida, né? Quanto a mim, eu às vezes tenho uma ferida, alguém está ferido, eu tenho nervoso de olhar. Eu não quero olhar. E quando eu me machuco também, tem hora que eu não quero olhar. A gente não quer olhar para a ferida. Mas às vezes é necessário, porque a gente tem que cuidar daquela ferida. E quando aquela ferida ela cicatrizar, quando fechar, vai ficar uma marca. Mas aquela marca deixou uma história. Aquela ferida deixou uma história. E você adquiriu um cajado de autoridade porque venceu alguma coisa. Porque você venceu uma situação difícil. Porque você sobreviveu. Porque você foi resiliente. Quem aqui recebeu o papelzinho de resiliente hoje? E quando você se posiciona dessa forma, sabe? Você não fica vendo as outras pessoas como maiores que você.
Às vezes nós nos deparamos, né, vemos outros como maiores e melhores. Vê a outra mulher como maior e como melhor que a gente. E quando a gente se coloca nessa posição, nós começamos a criar gigantes internos dentro de nós. E eles se levantam para nos limitar, para nos paralisar. São agentes limitadores na nossa alma, quando nós achamos que o outro, que a outra, ela é melhor do que a gente. Dá uma olhadinha para o lado aí. Fala para essa mulher, você não é melhor do que eu. Mas você é muito especial. Fala para ela, você é única. E eu não preciso me comparar a você. Percebe o quanto que é sério isso? A gente não quer a calça que está no nosso guarda-roupa, a gente quer a calça que está no corpo da outra. Não é assim? A gente não quer o sapato que está lá na nossa sapateira. A gente quer o sapato que está no pé da outra. Porque a gente aprendeu a não valorizar a nossa jornada, a nossa caminhada. Entendem isso, gente? Eu quero encerrar com vocês dizendo isso. Não se permita ser paralisada por ninguém. Você é uma filha amada de Deus. A Bíblia diz que nós somos criadas imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhas amadas de Deus. Eu anotei aqui um versículo, né? Lá em Gênesis fala que Deus nos criou imagem e semelhança dele. E lá em Efésios 1:4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotadas como filhas por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A Bíblia está dizendo assim que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus chamou antes mesmo de você existir. Ele nos escolheu e Ele nos separou. E a Bíblia está dizendo que Ele fez isso em amor e nos predestinou para sermos adotadas como filhas por meio de Jesus. Filhas amadas. Diga, eu sou filha amada. E não importa o que eu vivi até hoje, eu sou filha amada. E a Bíblia está dizendo assim, conforme o bom propósito da sua vontade. Querida, Deus te escolheu. A vontade de Deus está se cumprindo na sua vida. E Ele está forjando coisas novas, coisas grandes em você. Porque você é escolhida, você é vencedora, você é amada, você é filha do Deus Todo-Poderoso. E Ele faz isso, sabe para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Se você entrou aqui nesse culto achando que você é a mais miserável de todas, eu quero te dar uma boa notícia. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, e isso é um favor que você não merece. Graça é o favor que nós não merecemos. Pastora, mas eu não tenho experimentado da graça. Eu tenho certeza que sim, porque graça é favor, é a benevolência de Deus, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus para com a nossa vida. Lembra que você olhou nos olhos de uma mulher e você imaginou a trajetória dela? Foi a graça de Deus que trouxe ela até aqui. Foi o favor de Deus que trouxe ela até aqui. E eu diria que foi a graça de Deus que levou Davi à vitória, a vencer aquele filisteu. Porque Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus maravilhoso. Você pode dizer amém para isso? Então nós precisamos crer que nós somos filhos de Deus. Nós somos favorecidas em Cristo. E isso nos move para uma vida de significado e uma vida de propósito. Em Deus, você pode ser você mesma, mesmo com o passado que você teve. Mesmo com as histórias difíceis que você teve que viver. A Bíblia diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhas de Deus. Quantas são filhas de Deus aqui? Filha amada, diga eu sou filha amada do Pai. É interessante, né, gente, que só o fato de sermos filhas amadas, isso deveria nos bastar, sim ou não? E eu te pergunto, por que não basta? Que a gente é esquisito?
Porque a gente é muito ferido. Muitos Saúl se levantaram e que nos feriram. Muitos Saúls nos paralisaram. São muitas as vozes que nós ouvimos. Muitas. São muitas as experiências dolorosas que nós passamos. E a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso e ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha para a mulher que está do seu lado. Sabe por que não basta ela saber que ela é filha? Porque ela foi marcada ao longo da sua vida. E quando nós somos marcadas, feridas, nós não estamos disponíveis para receber o amor e o cuidado de Deus. E eu quero encerrar esse momento falando de 3 coisas muito importantes que nós precisamos ter na nossa vida. A primeira, você precisa se apropriar da paternidade de Deus, porque Ele te conhece. Quando você se apropriar da paternidade de Deus, você vai poder experimentar coisas maravilhosas na presença dEle. A Bíblia diz em Oséias 4:6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se você não conhece quem é esse Deus que te ama tanto, que tirou você de onde você estava, você não pode usufruir de quem Ele realmente deseja que você se torne aqui nessa terra. Porque a visão que você tem com relação ao seu Pai divino está distorcida. E consequentemente a visão que você tem de você mesma também fica distorcida. E quando você mergulha em Deus, quando você mergulha na palavra de Deus, a palavra, ela leva você a descobrir quem é esse Deus, a ter a revelação de quem é esse Deus. E quanto mais próxima de Deus, quanto mais próxima da palavra de Deus você está, mais você começa a se conhecer também. Então você conhece a palavra, você conhece a Deus, você se relaciona com Ele, você tem revelação da paternidade de Deus. E aí a identidade, a sua identidade, ela começa a ser revelada no seu relacionamento com o Senhor. Então, você precisa da palavra de Deus. Diga: eu preciso da palavra de Deus. Por que você precisa da palavra? Porque ela tem informações que você precisa. Sabe, não meditar na palavra nos torna pessoas céticas, descrentes, totalmente desacreditadas que as coisas podem mudar. Totalmente desacreditadas que nós podemos conquistar, ser diferente, ter sucesso, ter prosperidade, ter um casamento feliz, ser feliz sozinha. Porque você pode ser feliz sozinha sem um casamento, sim. Mas se quiser casar, vai casar, em nome de Jesus, fala amém. Então você precisa da palavra, porque a palavra vai conduzir você para Deus. E no seu relacionamento com Deus, Ele vai se revelar a você, em nome do Senhor Jesus. Então diga comigo: eu preciso me apropriar da paternidade de Deus. Porque Ele te conhece, foi Ele que te criou, Ele que te projetou. Segunda coisa, busque ferramentas que vão auxiliar você no seu autoconhecimento. Sabe, gente, nós perdemos muito por causa das marcas, mas porque nós não conseguimos gerenciar as nossas emoções. E nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Vocês estão me entendendo? Pastora Leia, mas Deus não me ensina isso. Não, Ele ensina. Mas tem ferramentas que vão auxiliar você nesse processo, para que esse processo ele possa acontecer até mais rápido, se for preciso. Então são ferramentas que Deus vai colocar no seu caminho para fazer você enxergar quem realmente Deus projetou para que você fosse. E nós precisamos usar essas ferramentas porque elas vão nos ajudar no nosso autoconhecimento. Eu às vezes pergunto para as pessoas quem você é. E elas me falam meia dúzia de palavras e depois elas se calam. Porque elas não sabem de verdade quem elas são. Tem mulheres que não conseguem olhar para um espelho, porque ela não consegue enxergar aquela mulher que está diante dela naquele espelho. Então nós precisamos de ferramentas. Você pode dizer amém? Terceira coisa, você precisa ser uma mulher que fala. Que fala com Deus, mas que também fala com alguém que você confia.
Isso pode ser sua pastora, sua líder, pode ser um profissional. Você precisa ser aquela mulher que vai para Deus e mergulha em Deus, que rasga seu coração diante de Deus. Mas também você precisa ser uma mulher que encontra pessoas que você confia para poder abrir o seu coração. Porque quando você começar a abrir o seu coração, falar a respeito das suas dores, das suas mazelas, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a se ver, você vai começar a se enxergar, você vai ter a possibilidade de olhar para a sua história e mudar o seu olhar para a sua história na medida que você fala. Então, queridas, primeiro, Deus, a palavra dele. Segundo, use ferramentas. Davi, ele não pegou a espada de Saul, ele pegou aquilo que ele tinha. Ele pegou as ferramentas que ele tinha, pedras lisas, e ele usou aquilo para poder vencer. E você vai usar o que Deus já tem colocado nas suas mãos. Portanto, deixa de ter espírito de autocomiseração e começa a levantar a sua cabeça e dizer: eu sou filha amada, eu fui escolhida por Deus. Deus tem me dado o privilégio de me relacionar com Ele e ter a revelação da paternidade dEle na minha vida. Deus tem me dado ferramentas para que sejam usadas na minha vida para que eu cresça. E Deus tem colocado pessoas para que eu abra o meu coração, para que eu fale, para que eu me exponha sem medo, para que eu me encontre enquanto mulher, para que eu me encontre enquanto uma mulher vencedora, uma mulher vitoriosa. Sabe, gente, quando você tiver um olhar correto para o seu passado, você vai ter a oportunidade de olhar para aquela menina, aquela criança que talvez não teve o cuidado, que não teve o amor, que não teve a atenção, que não foi escutada. E quando você olhar para a sua história, você vai ter a oportunidade de cuidar dessa menina, de escutar essa menina que está aí dentro de você. Dentro de cada uma de nós tem uma menina, tem uma criança que precisa ser escutada, que precisa ser atendida. E quando você olhar de forma correta para o seu passado, você encontrar aquela menina e começar a cuidar dessa menina, que talvez você esteja esperando que o seu pai cuide, que a sua mãe cuide, que a família cuide, mas é você. Você vai começar a se tornar uma mulher mais assertiva, e uma mulher mais segura, uma mulher mais resiliente, uma mulher mais ousada. Mulheres frágeis são meninas frágeis. Mulheres inseguras são meninas inseguras. São meninas que estão esperando alguém para vir e socorrer. São meninas que estão esperando alguém que venha e lhe atende. E quarta e última coisa, se você quer ser você de verdade, você precisa ser uma mulher grata. Gratidão por toda a sua história. Gratidão pelas pessoas que Deus colocou na sua vida. Gratidão pela sua família. Gratidão por aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. E você vai poder chegar diante do espelho e vai poder dizer assim: eu me agrado da mulher que eu vejo. Eu me agrado da mulher que eu vejo diante de mim. Porque hoje eu tenho recebido a revelação de quem é Deus, da paternidade de Deus. Eu tenho mergulhado na palavra e ela tem sido revelada ao meu espírito e ao meu coração. Eu tenho usado as ferramentas que Deus tem colocado diante de mim. Pastora, que ferramentas são essas? Um culto como esse, a sua célula, um culto de domingo, um culto de terça, um congresso, uma imersão como nós vamos ter agora, o Ser Original, a Festa das Flores, talvez uma terapia individual, uma terapia em grupo. São ferramentas que Deus coloca diante de nós, sabe para quê? Para nos fazer enxergar quem nós somos de verdade. E terceiro passo, nós precisamos falar, porque às vezes nós nos calamos porque nos mandaram calar em algum momento, e talvez você está calado até hoje. Fica de pé no seu lugar. A gratidão, ela antecede o milagre. Quando nós somos gratas por tudo do jeito que foi, da forma que foi,
Quando nós olhamos para a nossa história, para o nosso passado, acreditando, Deus estava trabalhando comigo lá. Deus estava forjando algo em mim lá atrás. Quando eu achei que eu estava sozinha, quando eu achei que eu estava abandonada, naquele momento que não tinha ninguém por mim, quando eu achei que eu era a mais vulnerável de todas, Deus estava lá. Ele estava trabalhando comigo. E eu preciso voltar o meu olhar para a minha história, voltar o meu olhar para o meu passado. E eu preciso dizer não para aquilo que tem me paralisado. Eu preciso dizer para as roupas que estão me oferecendo, que não são minhas, e dizer, essas roupas não me representam. Foi isso que Davi diz, essa armadura não me representa. E eu quero dizer uma coisa para você, tem mulheres aqui que estão vestindo roupas que não representam você. Tem roupas que você precisa deixar aqui no altar e dizer, Deus, chega. Eu vou me vestir da minha história. Eu vou me vestir das experiências que o Senhor permitiu que eu vivesse, porque o Senhor estava forjando coisas grandes em mim. E eu quero orar com você, que sente que está usando algumas armaduras, vestes que não te pertencem, que tentaram colocar em você, falas que foram ditas para você, situações que hoje você abomina, e você está presa nela. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E você vai dar um passo a mais e vai poder ter a oportunidade de falar com Deus e dizer para Ele, Deus, hoje eu estou dando esse passo a mais para tirar dos meus ombros bagagens que não são minhas. E eu vou ficar só com o que é meu. E eu vou ficar com a história que eu vivi. Eu vou parar de olhar para um, para outro, e eu vou ficar com a história que eu vivi. Será que você tem a coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente? Enquanto nós ministramos uma canção. Eu vou cantar junto com eles. Às vezes as coisas se levantam para nos ferir. Não é? Você saiu do seu lugar hoje para ferir aquilo que te feria. Você saiu do seu lugar hoje para fazer com que os gigantes que estavam grandes diante de você, eles caiam por terra a partir desta noite. Mas olha para mim. Não existe algo sobrenatural. Existe um processo onde você vai ter que encarar outros gigantes. E você vai se lembrar, eu não vou pegar a espada de Saul, e eu também não vou pegar as pedras de Davi, mas eu vou pegar aquilo que está na minha sacola de experiência da minha história. Eu vou pegar as minhas ferramentas e eu vou começar a derrubar esses gigantes. Foi assim que Davi venceu. Ele venceu com o que ele tinha. Ele não venceu com o que ele não tinha. Você vai vencer com o que você tem, não com o que você não tem. Você entende isso? Eu sei que é complexo, mas eu quero que você entenda que tudo que você viveu até hoje, Deus estava forjando algo em você. E tem uma força dentro de você por causa de tudo que você viveu, para romper com todos os obstáculos que estão diante de você, para que você seja a mulher que Deus deseja que você seja, para que você se torne a mulher que você realmente acredita que você pode se tornar. Ou talvez você não acredita. Será que você pode se colocar de joelhos e dizer para Deus aqui nessa noite: hoje eu abro mão de uma bagagem que não é minha. Hoje eu abro mão de vestes que não são minhas. Hoje
hoje eu abro mão de histórias que não são minhas. Mas eu me abro para olhar para a minha história com um olhar diferente. Diga para Deus: Senhor, eu quero começar a partir de hoje a olhar para tudo que eu vivi com um olhar diferente, porque o Senhor estava trabalhando comigo. Diga para Deus: Deus, eu sei que não foi por um acaso. Diga para Ele: Deus, eu sei que o Senhor não me esqueceu. Diga para Ele: Deus, eu sei que o Senhor não virou o rosto para mim, mas o Senhor sempre esteve comigo. Se permita estar diante desse Deus tão paternal. Abre o seu coração para Ele. Fala para Ele. Talvez você está sem força. Talvez está se sentindo sem saída. Talvez até hoje você estava usando uma armadura que não é sua. Fala para Ele: Senhor, é a partir de hoje. A partir de hoje eu vou com aquilo que é meu. E diga: Deus, eu recebo força, eu recebo graça, eu recebo unção, eu recebo ousadia para me tornar a mulher que o Senhor deseja que eu me torne, para ousar em ser a mulher que o Senhor deseja que eu me torne. Pai, eu oro pela vida dessas mulheres. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra os olhos espirituais. E que uma unção de graça, uma unção de cura, recaia sobre as raízes do coração dessas mulheres aqui nesta noite, Pai. E que algo novo, um tempo novo, um tempo glorioso na Tua presença, onde elas recebem a revelação da paternidade, passe a acontecer na vida de cada uma delas a partir desta noite. Diga para Deus: diga: Senhor, eu decido hoje perdoar as pessoas que me feriram, as pessoas que me machucaram. Eu perdoo hoje, Senhor. Eu arranco o peso para que eu seja liberada e para que estas pessoas também sejam liberadas. Eu recebo, Senhor, do amor que vem do Senhor para a minha vida. E eu aplico agora o sangue que brotou do rosto de Jesus, quando a sua barba foi arrancada. Eu aplico esse sangue sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. E eu declaro a minha identidade sendo restaurada por causa do sangue que brotou da barba de Jesus. E esse sangue tem o poder de restaurar a minha identidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quem sou eu? Feche os olhos. Que o grande me receba. Se você está bem curada, você que está aí atrás, você está bem curado, sai do seu lugar, abraça alguém aqui na frente e começa a orar por ela. Só se você está bem emocionalmente. Se não estiver, fica aí. Quem Deus liberta, livre e fiel. Deixa o Espírito Santo te guiar. Fecha os seus olhos. Deixa o Espírito de Deus ministrar. Seja levada pelo Espírito. Sua graça me resgatou, me purificou. Sinta-se amada, querida. Quando eu era um pecador, Sinta o quanto Deus se importa com você. se morreu por mim. Quem está aí atrás, por favor, Vânia, vem cá ajudar nós a orar. Karine, vem cá ajudar. Ângela,
Recebe do toque de Deus. Recebe a porção do amor de Deus sobre a sua vida. Deus está trocando as suas vestes hoje. Ele está te dando vestes novas. Vestes de vitória. Vestes de uma mulher vitoriosa. Tem uma unção de autoridade, de resiliência sendo liberada sobre você aqui hoje. Você é filha amada. Líderes, se deixam ser usadas pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar você. Seja um instrumento na vida dessa mulher. Acha mais alguém, vai lá. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Recebe, recebe, recebe. Eu sou quem dizes Deus está te curando hoje. Deus está te curando hoje. quem dizes que eu sou. Deus está trocando as suas vestes hoje. Hoje. Vestes de autoridade sendo liberadas sobre você. Livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Amém, amém. Dá um abraço nessa pessoa que você está orando por ela. Abraça ela, dá um abraço gostoso. Dá um abraço caloroso, de amor. Aleluia. Manda ali. Abraça ali, ó. Quietinho. Amém. Diga obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra. Diga obrigada por tanto amor. Amém, queridas. Sabe, eu sinto Deus querendo fazer coisas novas no nosso meio. Nós estivemos numa convenção ali em São Paulo, onde muito foi dito a respeito disso. Nós precisamos da cura na nossa alma. E nós precisamos da revelação da paternidade de Deus. Você não tem noção do quanto você é amada. Porque o dia que você tiver a revelação desse amor de Deus, você vai começar a ser boca dele. Você vai começar a conectar mulheres. Você vai começar a cuidar de mulheres. Porque você entendeu aqui dentro, ó, do seu coração. Amém.